dicas para aumentar sua testosterona naturalmente. Fica até o final desse vídeo que você vai entender como pequenas mudanças de hábitos vão te ajudar bastante nesse processo, tá bom? Solta a vinheta aí. Salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Como no vídeo passado a gente comentou dos melhores alimentos para aumentar seus níveis de testosterona, hoje a gente vai falar um pouquinho quais atitudes também, quais hábitos você começando a se adaptar vão te ajudar a contribuir também para esse aumento de testosterona, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que testosterona baixa, principalmente para os homens, é extremamente maléfico no sentido de libido, até de fertilidade, disposição, energia, até alguns sintomas, parece até que a pessoa está um pouco depressiva e pode ser a testosterona muito baixa, né? Então é muito importante a gente também ir atrás, fazer alguns exames para a gente entender principalmente como é que está nossa testo livre e entender os parâmetros de acordo com a idade, tá bom? Bom, mas sem muita enrolação, vamos começar a primeira dica que a gente vai falar. Bom, como primeira dica, é muito importante a gente controlar o estresse, que de fato quando a gente fica muito nervoso, estressado, a gente produz muito cortisol. E esse cortisol, de fato, ele vai piorando os nossos níveis de testosterona, né? Eu sei que é difícil a gente algumas vezes não se estressar, mas é bom a gente tentar controlar e evitar o máximo, né? Ter esses níveis de estresse, principalmente muitas vezes ao dia, que realmente isso faz muito mal para nossa testosterona, além da gente também se inflamar. Então, pessoal, vamos ter um pouquinho mais de calma, evitar estresse excessivo, tá bom? Como segunda dica, pessoal, priorize um sono de qualidade, né? Um sono de qualidade extremamente importante para a produção hormonal, recuperação mental, recuperação muscular. Quando a gente está dormindo, a gente também produz alguns hormônios, né? Principalmente a testosterona. Então, um sono de qualidade, um sono profundo é extremamente importante. Se possível, evite, né, telas à noite aí. Vai tentando fazer uma higiene de sono para você conseguir ter um sono com qualidade, um sono profundo, tá bom? Como terceira dica, seja mais ativo. De fato, tente fazer uma musculação, tente fazer uma atividade física. Se você ainda não consegue nesse momento, não tem tempo, está com algum problema, tente de algum jeito tentar se movimentar mais, opte por escadas, que de fato um corpo mais ativo, ele vai produzindo mais testosterona, né? A musculação também te ajuda bastante nesse processo. O melhor, o mais indicado é a musculação, mas se você não conseguir, tente encaixar pequenas atividades físicas durante o seu dia, tá? Como quarta dica, pessoal, tente manter o seu peso adequado, né? A questão da obesidade é um pouco complicada porque quanto mais a gente vai engordando, principalmente para o homem ele começa a produzir mais estrogênio, entendeu? E aí, de fato, esse estrogênio ele prejudica, né, a testosterona. Então, vamos ficar atento, vamos tentar evitar ganhar muito peso, priorize uma alimentação mais saudável também e se manter no peso adequado. Isso vai ajudar bastante sua testosterona, tá? Como quinta dica, né, que vem somando o que a gente acabou de falar, tente manter uma alimentação adequada, saudável, baseado em alimentos in natura e minimamente processado, né? Tente cortar o açúcar, se possível corte também alimentos inflamatórios, que um corpo menos inflamado, ele produz mais testosterona, né? Ele tem a capacidade e cria-se um contexto melhor de produção de testo e outros hormônios também, tá bom? Com uma sexta dica que é muito importante, pessoal, tente pegar pelo menos de 20 a 30 minutos por dia de sol. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas tente se expor um pouquinho no sol justamente para a gente conseguir ter mais vitamina D, né? Por mais que existe suplementação, se você não conseguir é uma opção, mas de fato o sol tem uma capacidade muito maior de vitamina D do que os suplementos, né? Então, assim, se possível, tente pelo menos 20 minutinhos, vai te ajudar bastante, porque a vitamina D é extremamente importante para a produção de testosterona e também ajuda a gente a absorver melhor o cálcio. Então, tente investir um pouquinho no sol, tá? Bom, como a sétima dica, pessoal, tente reduzir o consumo de álcool, principalmente se você faz um consumo excessivo, porque o álcool, de fato, além de ser extremamente calórico, né, a gente tem 7 calorias por 1 grama de álcool, ele é altamente inflamatório, né? E prejudica bastante nossos níveis de testosterona, principalmente o álcool e o cigarro, a gente não precisa nem comentar, que atrapalha tanto a produção e piora muito a nossa saúde cardiovascular, tá bom? E como última dica, tente moderar um pouquinho o consumo de cafeína. Óbvio que um cafezinho ali de manhã não tem nenhum problema, mas de fato tem algumas pessoas que têm um consumo excessivo de café, ou chá preto, ou alimentos que têm cafeína, como o energético, e a cafeína em si também atrapalha essa produção de testo natural.
Bom, pessoal, essas foram algumas dicas, né, para a gente criar um ambiente mais favorável de uma produção de testosterona naturalmente. Óbvio que a gente não tem como fazer um comparativo com uma droga anabólica, né, como uma Deposteron, Decadurabolin, Durateston, não tem como a gente fazer esse comparativo, mas sim são pequenas dicas para você criar um contexto de uma produção natural de testo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se você lembra de algum amiguinho ou amiguinha que precisa também desse conteúdo, deixa de encaminhar, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima.